Senhor virá. Cremos, Deus, esperamos, aguardamos, colocamos o nosso coração diante da Tua presença. Sim, Deus. Nessa manhã. Sim, Pai. Senhor, nessa manhã nós queremos, ó Deus, exaltar ao Senhor, colocar o nosso coração diante de Ti. Ó Deus, muitas são as aflições dos justos, mas a Tua palavra diz que o Senhor o livra de todas elas. Senhor, nós, nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, ó Deus, e nos colocar na brecha pela nossa cidade, pelo nosso povo. Ó Deus, um povo sofrido, um povo, ó Deus, que necessita, Senhor amado, a cada dia de uma intervenção do céu. Senhor, nós queremos colocar, ó Deus, nossos corações, nossa alma diante do Senhor, que muitas das vezes, ó Deus, aflita, ferida, machucada, angustiada, ó Deus amado, atribulada, mas diante do Senhor, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem o poder de tocar, ó Deus, ó Pai, e trazer cura no nosso interior, de trazer vida, Deus, de trazer força e nos ajudar, Senhor, a dar mais um passo. Senhor, muito obrigado nesta manhã, Deus, pelos Teus filhos, Senhor, que deixaram sua casa, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, que juntos conosco, Senhor, buscam a Tua presença. Pai, muito obrigado por cada um deles, Pai. Ó Deus, que todas essas manhãs venham ser acrescentadas em depósito, ó Deus, na nossa conta espiritual, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ajuntar os nossos tesouros nos céus. Ó Deus, que cada um deles, ó Pai, que tem gastado as suas manhãs, algumas horas, ó Deus, vindo para a Tua casa, que eles possam ser alcançados, ó Deus, pela dádiva do céu. Também aqueles que nos acompanham, Senhor, ó Deus, pela internet, que todos os dias, Senhor, ouvem a palavra, ó Deus, e que recebem a palavra no coração. Pai, aonde essa palavra chegar, que a Tua presença chegue, que aonde essa palavra chegar, que a Tua cura chegue, que aonde essa palavra chegar, que a vida possa vencer a morte, ó Deus, e que o bem venha vencer o mal, Senhor. Aonde essa palavra chegar, Pai, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha trazer paz para o coração. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa família, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso lar, nossos filhos, nossa casa, colocamos tudo diante do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui todas as manhãs. Obrigado, Senhor, por nos dar força. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar diante de Ti. Muitos já perderam esse privilégio, outros desceram à sepultura, mas nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra diz que os mortos não louvam ao Senhor, mas nós que estamos aqui, queremos declarar que Tu és santo, 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 não há outro além de Ti, e em Ti nós colocamos toda a nossa esperança. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos, com a glória de Deus, com a graça de Deus, encerrar essa semana. Louvado seja Deus, né? Deixa eu tirar isso daqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isso, irmãos, nós estamos aí encerrando hoje uma série de palavras sobre cura da alma. Foi muito bom, falamos aí sobre muitas coisas. Eu quero só recapitular, se os irmãos permitirem, bem rapidinho, porque a gente pega uma sequência, né? Na primeira aula, na primeira ministração, nós explicamos o que é cura interior, né? E de um modo bem simples, eu procurei mostrar que cura interior nada mais é do que a cura dos males do coração, da emoção, do sentimento, né? É uma alma ferida, faz um corpo doente. É impossível você ter uma alma ferida e um corpo sadio, né? Às vezes a pessoa fica aí sentindo dores, mal-estar, vai no médico, faz exame, não dá nada, porque mágoa não sai em radiografia,
Amém, irmãos? Ressentimento não sai no exame de sangue. Já pensou se saísse? Que beleza? Vai lá fazer um hemograma, ó, seu problema é mágoa. É só você perdoar que você melhora. Né? Imagina também se a gente comprasse remédio para essas coisas na farmácia. Me dá 20 comprimidos aí para perdão. Estou precisando fortalecer meu perdão. Não é assim, são coisas da alma e emocionais e que precisam ser tratadas, né, de uma forma muito, muito séria, né? Amém? Então nós falamos que, basicamente, resumidamente, ferida na alma nada mais é do que ferida no coração, os males do coração. Nós falamos aqui também que nossa alma pode ser ferida de 3 formas. Primeiro, ela pode ser ferida pela vida, né? Quantas pessoas, né? Nós falamos dos nossos pais, dos nossos avós, que tiveram uma vida muito sofrida. Hoje, a gente comparando a vida de hoje, né? Eu nem sei, meus irmãos, se hoje é melhor do que antes, para ser sincero. Porque tem dia que eu fico pensando assim, como seria a nossa vida se não tivesse celular? Eu acho que talvez seria melhor, não sei, amém? Mas assim, nossos pais, eu morei na roça com a minha avó, às vezes eu ouvia também a dona Célia falar da infância dela, né, da serra, de descer não sei quantos quilômetros, voltar, os meninos sofriam muito, era uma vida muito sofrida, então nossos pais, eles foram muito feridos pela vida, né, e alguns ficaram com marcas profundas na sua alma, amém? E ressentidos às vezes, né? Fala assim, fulano não tem senso de humor, né? Cara feio o tempo todo, mas vai ver a alma ferida, a vida feriu. Então a vida fere, a vida que a gente viveu. Então nós podemos ser feridos pela vida, nós podemos ser feridos pelos outros, pelos relacionamentos, pelas pessoas, e nós podemos ser feridos, a nossa alma pode ser ferida por nós mesmos. Nós mesmos às vezes ferimos a nossa alma, porque criamos coisas que não deveríamos criar, né? Nos envolvemos no que não nos deveríamos envolver, entramos aonde não deveríamos entrar, e isso nos fere, amém? Em nome de Jesus. E muitas pessoas feridas também, irmãos, na onde deveria ser curada, né? Que é na presença de Deus. Às vezes na igreja mesmo, nós somos feridos, amém? Então, nós falamos também que quando a gente tem uma ferida na alma, e essa aqui talvez seja uma das partes que eu mais gosto de falar, é que toda vez que uma pessoa, ela sofre com uma ferida na alma, ela dá à luz a uma dupla sertaneja, né? Lembra que eu falei? Né? Nós falamos aqui sobre sentimento e pensamento, é o nome da dupla, né? Quando a pessoa que tem uma ferida na alma, ela sente que ela é rejeitada, ela sente que ela não é ninguém, que ela nunca vai vencer, e ela pensa que ela deve morrer, ela pensa em acabar com a família, ela pensa, então essa dupla sentimento e pensamento é algo que anda junto sempre. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que sente, pensa, amém? Então não tem como separar o sentimento do pensamento, não tem como você pensar uma coisa e sentir outra, amém, irmãos? Ela está sempre ligada, então temos que tratar essas coisas, porque nem sempre o que nós sentimos é verdade, e nem sempre o que nós pensamos é verdade. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida, ou da alma, amém? Então, falamos sobre isso também. Falamos também, irmãos, ontem, sobre a questão também o emocional e o espiritual. Outra coisa, irmãos, às vezes a pessoa ela está mal emocionalmente, mas está bem espiritualmente, está orando, está lendo Bíblia. Muitas das vezes ela faz do espiritual uma caverna, uma fuga, se esconde no espiritual, né, por causa de problemas que ela está sentindo na sua alma. Então isso é bom alinhar, porque a bênção de Deus é completa. Amém, irmãos? A bênção de Deus é completa. Amém? Deus quer que você seja abençoado, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente. Amém, meus irmãos? Agora, hoje, eu quero fechar essa semana falando
como alcançar, então, essa cura? Eu preciso de uma cura na minha alma, pastor. Eu tenho a alma ferida, eu tenho marcas no meu coração, tristezas que eu quero resolver. E é engraçado, irmãos, não sei se com vocês acontece igual acontece comigo. Sabe quando você pensa no que você não quer pensar? Eu já, de vez em quando, irmãos, vira e mexe, eu passo lutando com os meus pensamentos, que eu falo, não, Senhor, não é isso, eu não aceito isso, eu não aceito essa derrota, eu não aceito esse sentimento, porque o que acontece? Penso, logo sinto. Olha que coisa louca, eu penso, logo eu sinto. Então, se eu quiser resolver o problema do meu sentimento, eu tenho que começar aqui. Entende? E falo, Senhor, enche a minha mente com as tuas palavras e não deixa isso me governar. Me ajuda. Então talvez essa seja a maior questão, como alcançar a cura para isso. E nós temos 2 exemplos de pessoas super, hiper, muito feridas, e como que elas tentaram resolver o problema das suas feridas. Uma de forma negativa e outra de forma positiva. A de forma negativa é Jefité. Jefité, quem era Jefité? Está no livro de Juízes, capítulo 11, a história de Jefité. Né? Diz aqui, olha, versículo 1. Então, era Jefité, gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Lembra muito a história de Naamã, quando começa, né? Então Naamã, chefe do exército do rei da Síria, homem muito valoroso, porém leproso. É os porém da vida, né? Jefté aqui no caso dele, a lepra dele era emocional. Por quê? Era filho de uma prostituta. E quem era o pai? Gileade. Gileade era o pai dele. Amém? Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta já eram grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos. Habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a Jefité e saíram com ele. Irmãos, aqui está a situação clássica, que nós temos muito nas igrejas e na nossa volta. Rejeição. Rejeição. Amém? Jefité, irmãos, ele não tinha culpa. Ele era filho de uma prostituta com um juiz da cidade, Gileade, o homem mais poderoso da cidade. Pastor, como que o senhor sabe que ele era o homem mais poderoso da cidade? Uai, ele tinha uma cidade que tinha o nome dele. Terra de Gileade. Amém? E Gileade, irmão, se vocês não se recordam, os mais antigos vão se recordar, tem até uma canção do Diante do Trono, e a Bíblia diz que há um bálsamo em Gileade. Gileade era um lugar de cura. Gileade era reconhecido por ter ter uma planta nessa cidade que curava muitos tipos de doença. Então muitas pessoas peregrinavam para aquela região em busca de cura. Mas olha para você ver, o lugar de cura é o lugar onde abriu a maior ferida no coração. E isso aponta às vezes para a igreja. Igreja não é lugar de cura, irmãos? É assim ou não? Geralmente a gente pensa o quê? Que a igreja é o lugar onde eu vou ser curado. Mas e quantas pessoas já foram feridas na igreja? Quantas pessoas já foram machucadas no lugar que era para sarar? Então isso pode acontecer, viu? Amém, irmãos? Amém? É igual a história também de Noemi. A Bíblia diz que houve fome em Belém. E por ter fome em Belém, o marido dela e a sua família decidiu sair. Agora, o que significa Belém? Vocês sabem? Casa do pão. Então houve fome na casa do pão. Amém, irmãos? Então, às vezes aplica na igreja também, porque muitas das vezes a igreja é o lugar de alimentar, e muitas das vezes as pessoas sentem fome na igreja, porque falta uma palavra, não estou falando uma palavra técnica, não estou falando uma palavra esboçada, eu estou falando uma palavra revelada. Amém, irmãos? Porque eu vou te falar uma coisa, o que alimenta a nossa fome espiritual é a palavra revelada.
Tá certo, meus irmãos? Sabe, muitas das vezes eu chego aqui com uma palavra no meu coração, eu medito naquela palavra às vezes 2, 3 dias, eu entro naquela porta, o Senhor vem e traz uma outra coisa, traz um outro entendimento, uma outra, e se eu me fechar e falar, não, já está preparado, é isso aqui, eu mato o meu povo de fome. Vocês entenderam, sim ou não, pessoal? Então, o que acontece? Voltando para Jefité, irmãos, voltando para Jefité, ele filho de uma prostituta, conforme era a lei da época, o pai era obrigado a levar essa criança para ser criado junto. Amém? Só que a mulher de Jefité tinha dado para ele outros filhos. Esses filhos crescem. E quando esses meninos crescem, eles expulsam Jefité. Mas, irmãos, entre a infância e o crescimento, a juventude, imagina quantos traumas Jefité não recebeu dos irmãos, né? Quantas palavras de afronta, quantas palavras duras, quantas coisas não foram formando o coração daquela criança. Então, quando ele chega numa certa idade, aí ele faz o que a maioria das pessoas que são feridas fazem: foge. Foge. A maioria das pessoas que tem ferida na alma, foge. E sabe por que ele fugiu? Por causa que a estima dele era baixa. Ele cresceu sendo maltratado, ele cresceu sendo desprezado. E aí o que acontece? Ele não tem estrutura para poder lutar contra os ataques, ele não tem estrutura. E é isso que está acontecendo com essa geração hoje, viu, irmãos? Os pais super protegem os seus filhos e eles não têm estrutura para lutar contra os bullying, não tem estrutura para lutar contra as perseguição, sai correndo e a maioria deles sabe o que fazem? Vão se cortar no banheiro, porque não sabe como lidar com essa situação. Amém? Jefité, ele fugiu. Olha para você ver, olha a forma que ele foi tentar resolver a sua ferida na alma. Ele fugiu. Ele fugiu. E pior não é isso, irmão. Pior, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você foge, você vai encontrar outra pessoa que está em fuga também. E aí aquilo que estava difícil fica mais difícil ainda. Porque ele foge e ele encontra com homens levianos. E esses homens levianos fazem o quê? Abraçam ele. Abraçam ele. E falam, não, nós vamos cuidar de você. E aí, meu irmão, aí Jefité se torna um guerrilheiro, irmãos. Ele se torna um guerrilheiro. Ele se torna um homem muito poderoso, um chefe de quadrilha. Ferido, magoado, cheio de ressentimentos contra seus pais, contra sua família, contra seus irmãos. Aí o que acontece, irmãos? Acontece uma guerra. Acontece uma guerra. E Gileade não era uma cidade de guerra. Então quando a guerra surge, Gileade não sabe o que fazer. Então fala assim, olha, lembra do irmão de vocês? Ele é forte, ele é de guerra, ele se tornou um guerreiro. Vai atrás dele e pede ajuda. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, é você ir pedir ajuda para quem está ferido. Ele foi pedir ajuda para Jefité, irmãos. Ele foi pedir, eles foram. Os irmãos dele que expulsaram ele. E Jefité olhou para eles e falou assim, ué, mas eu não sou o filho da... Agora você está aqui? É, Jefité, você se tornou poderoso, guerra, ajuda nós. Eu ajudo com a condição. Deixa eu ser líder de vocês depois. Se eu vencer essa guerra, eu vou ser chefe da cidade. Sabe, a pessoa ferida, irmãos, ela quer estar num lugar de autoridade, não para ser bênção. Sabia? Mas para poder tripudiar em cima de quem o ofendeu. Sabe aquele negócio de falar assim, eu vou provar para eles que eles estão errados. Eu vou provar, eles vão ver. Vingança. Jefité queria se vingar. Irmãos, esse negócio é muito sério. Amém? Quando alguém
diz para você que você não tem valor, quando alguém diz para você que você não é nada, quando alguém diz para você que você não vai vencer na vida, você tem duas opções. Sabe qual é a primeira? Aceitar o que a pessoa está falando. Sabe qual é a segunda? Você pode então viver de forma contrária. Eu aprendi com o meu pastor no seminário, o pastor Pedradão disse para mim: Emerson, viva de tal modo que os seus acusadores passem por mentirosos. Irmão, 16 anos que eu estou aqui, já passei cada coisa aqui. Hoje eu não tenho que provar nada para ninguém, porque a minha vida fala por mim. Amém, irmãos? Então se você aceita o que os outros estão falando, você se torna aquilo que eles estão falando. Amém, pessoal? Então precisamos tomar muito cuidado. E aí, olha o que Jefité faz, irmão. Primeiro, ele age, tudo que ele faz para se vingar. Segundo, olha o que acontece, irmão. Ele faz um voto a Deus. E olha o voto dele: Senhor, eu vou nessa guerra. Se eu vencer, a primeira pessoa que vier de encontro a mim após a vitória, eu vou sacrificar ela ao Senhor. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Que quem tem ferida na alma quer resolver tudo de forma religiosa. Faz votos que não podem cumprir, ou faz votos que não agradam a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jefité só tinha uma filha, filha única. Adivinha quem sai ao encontro dele quando ele vence? E aí ele olha para a filha e começa a chorar. E a filha vira para ele e fala: pai, mas o senhor venceu, por que o senhor está chorando? Olha o que ele diz para a filha: filha, você transformou o dia da minha maior vitória no dia da minha maior tristeza. Outra característica de quem tem ferida na alma: culpam os outros pelas decisões que tomam. Estou fazendo bem resumido isso aqui, irmão, porque isso aqui tem 5 páginas. Mas estou resumindo aqui. Toda pessoa que tem ferida na alma não assume responsabilidade. Que culpa que a menina tinha? Sabe o que é isso? Maldição hereditária. Que culpa que ele tinha de ter nascido filho de uma prostituta? A culpa que ele carrega agora, ele transfere para a filha. Eu não vou nem entrar no detalhe aqui se ele matou a filha ou não matou, porque há 2 linhas teológicas sobre isso. Eu defendo que eles, porque a Bíblia diz que ele ofereceu ela em holocausto, e holocausto significa picar pedaço por pedaço. Agora imagina só, irmãos, ele precisava ter feito isso, irmãos? Vamos começar do princípio. Ele precisava ter feito esse voto? Não. Mas já que fez, ele precisava matar, ele precisava fazer, ele podia. Existe lei em Levíticos para você desfazer um voto. Você é advogado. Como é que se vence uma lei? Por outra lei. Então, irmãos, é só como que você vence um voto? Com outro voto. Ele poderia, irmãos, a ignorância. Então o que eu penso aqui? Toda pessoa que tem ferida na alma, ela fecha a mente para novas coisas. Eu imagino que muitas pessoas tentaram dissuadir Jefité, tentar dizer: cara, não precisa disso. Cara, mano, mas quando a pessoa é fanática, irmão, quando a pessoa tem ferida na alma, ela atravessa estados inteiros fazendo sacrifício. Não adianta você virar para ela e dizer assim: olha, Jesus já fez o sacrifício no seu lugar. Não adianta, irmão. E Jefité, ele foi tentando resolver um abismo com outro abismo. E agora está lá, um cara que foi um herói de guerra, mas um fracassado como pai. Agora, pergunto para você: quantos filhos Jefité tinha? Uma. Como que ficou o casamento dele depois disso? Acabou. Porque que alegria uma esposa ia ter de olhar no marido que fez isso com a filha dela. Então, irmãos, ele tentou resolver a ferida da alma do jeito dele, da forma dele, e foi só piorando. Tem muitas pessoas fazendo isso, irmãos,
com feridas na alma, vai tentar resolver isso no copo de cerveja, vai tentar resolver isso no cigarro de maconha, vai tentar resolver isso no cheirando uma carreira de cocaína, ou se envolvendo com mulheres, se envolvendo em relacionamentos, e aí olha para trás, deixa aquele rastro de destruição. E qual foi o final do Jefité, irmão? Triste. A Bíblia diz, depois você pode continuar lendo aí, não pouco depois disso, Jefité morreu. E sabe de que ele morreu, irmão? De desgosto. Como que esse homem ia conseguir viver, irmão? Todo dia. A tristeza consumiu o coração dele, irmão. E ele morreu. Morreu, aí eu te pergunto, deixou uma descendência? Deixou uma linhagem? Toda vez que a gente lembra de Jefité, é para falar do quê? De ferida. Amém, pessoal? Sim ou não? Então Jefité é o nosso exemplo de como não resolver. Como não resolver. Agora vamos falar de um, né? De um outro caminho. O nome desse caminho é Davi. Davi era outro, irmãos, bem parecido com Jefité. Eu até acredito que ele era filho também de uma prostituta, porque ele não se parecia com os irmãos, ele não era aceito pelos irmãos. Irmãos, e olha para você ver, geralmente numa casa, tem 3, 4, 5 filhos. Quem que é o xodózinho da casa? Não é o caçula, irmãos? É ou não é? É ou não é, irmão? Ah, mexe com o caçula. Todo mundo. Até os irmãos, o que o caçula fala quando ele arruma uma briga na escola? Vou chamar meus irmãos, é assim ou não é? Agora Davi era o caçula e os irmãos não gostavam dele. Por quê? Outra coisa, a Bíblia diz que ele era loiro, ele era de gentil presença. Ele era diferente dos irmãos. Então, tudo leva a ver. E outra coisa, quando Samuel fala assim, Jessé, chama seus filhos, ele não chama Davi. Aí Samuel vira e fala assim, acabaram os seus filhos? Ah, tem um que escapuliu. Então chama ele. Irmãos, segundo alguns historiadores, é a primeira vez que Davi senta à mesa para comer. Isso é coisa de bastardo. Amém, irmãos? O bastardo, segundo a tradição antiga, Cristina, sabe como que eles comiam? Depois que a família toda comia, depois que os animais comiam, se sobrasse o bastardo comia. Era assim. Amém, pessoal? Então, Davi, irmãos, ele tem um histórico. 1 Samuel 16:10. Assim, Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses 7. E disse mais Samuel a Jessé, são estes todos os teus filhos? Aqui, irmão, está acontecendo um confronto de pecado com Jessé. Ele teve que confessar, talvez foi a primeira vez que ele fez isso. Não, tem mais um. Foi a primeira vez que ele falou que Davi era seu filho. Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda trazê-lo, porquanto nós não sentaremos à mesa até que ele chegue. Sabe o que eu vejo aqui? Davi desvalorizado. Era um homem também, irmãos, que teve feridas na alma, excluído, deixado de lado. Amém, irmãos? As coisas não foram diferentes com seus irmãos. Os irmãos dele faziam com ele o que os irmãos de Jefité faziam com ele, irmãos. Quando Davi um dia foi levar comida para os irmãos na guerra, 1 Samuel 17, os irmãos chegam para ele e falam para ele assim, o que você está fazendo aqui, seu irresponsável? Por certo, deixou as ovelhas do nosso pai lá. Eles pegavam no pé de Davi. Davi foi um homem que ele sofreu vários tipos de preconceito. Ele sofreu preconceito dos pais, ele sofreu preconceito dos irmãos. Quando ele falou que ia lutar contra o gigante, ele sofreu o preconceito do rei. Depois que ele venceu o gigante, que ele casou, que ele foi buscar, que ele era rei, ele foi buscar a Arca da Aliança, entrou dançando, sofreu o preconceito da esposa, chamou ele de vagabundo. Agora, irmão, Davi,
O que fez a diferença na vida dele? Como que ele lidou, sei lá, com isso? Como que ele reagiu às feridas? Ou talvez a pergunta seja, como foi que Davi recebeu a cura interior? Primeiro, irmãos, não é fácil encontrar respostas para essas perguntas. Mas Davi, irmãos, a gente consegue descobrir como que ele se relacionou e como que ele foi curado. É só ler os Salmos. É só ler os Salmos. Ele deixou escrito os seus sentimentos. Nós falamos isso aqui no começo da semana. Davi era um homem que ele colocava para fora tudo que ele estava sentindo. Quando ele estava aflito, quando ele estava angustiado. Irmãos, muitas das vezes Davi pensou em tirar a própria vida. Porque ele fala assim, ó, angústias de morte me cercam. O que ele está falando? Só que como que ele fez? Vamos ver a receita de Davi, irmãos. A receita de Davi para ser curado. Primeiro, Davi acreditou que mesmo sendo rejeitado pelos pais, ele foi desejado por Deus. Amém, irmãos? Ele foi desejado por Deus. Por isso ele escreveu no Salmo 139. Ele diz assim, olha, eu te louvarei, versículo 14, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Ou seja, o Senhor, ele ainda diz mais aqui, ó, eu ainda não tinha sido formado no ventre da minha mãe, e o Senhor já me conhecia, e já tinha contado os meus dias. Ele confiou em Deus, ele acreditou que Deus o amava. E eu digo para você que tem ferida no seu coração, que tem ferida na sua alma, se você quiser ser curado, a primeira coisa, o principal, é você acreditar que você foi amado por Deus, que você é amado por Deus, que você não é um erro, que a sua vida não é um erro. Você pode cometer vários erros, mas a sua vida não é o erro que você comete. Aleluia. Davi entendeu que nenhuma gravidez indesejada pelo homem é indesejada por Deus. Porque a vida só existe porque Deus permite. Ele é o dono da vida. Amém? Ele é o dono da vida. Quantos entenderam isso aqui? Davi acreditou que ele havia sido criado por Deus e que ele era único e especial. E eu quero dizer isso para você, você precisa acreditar nisso também. Amém? Segundo, vamos lá, segundo, Davi, ele acreditou que com a ajuda de Deus, ele poderia mudar a circunstância. Amém? Olha o que diz aqui, Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Você quer receita, irmãos? Você quer remédio para curar a alma? Davi acreditou que se ele confiasse em Deus, Deus podia mudar as circunstâncias. Terceiro, Davi, ao invés de ir para o Facebook, eu estou brincando, naquela época não tinha. Ao invés de ficar aí fazendo igual Jefité, o que Davi fez? Davi decidiu derramar a sua alma perante Deus. Ele resolveu fazer o que está escrito em Mateus 6,6. Ir para o secreto, entrar para o quarto, fechar a porta e derramar diante de Deus. Salmo 142, versículo 1 e 2. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor eu suplico. Derramo perante Ele a minha queixa, e diante dEle eu exponho a minha tribulação. Quer ser curado, irmãos? Está com ferida na alma? Derrama diante de Deus as suas queixas. Amém? Não fica tentando convencer as pessoas que você é uma pessoa boa. Não fica tentando convencer as pessoas que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Não. Derrama perante ao Senhor as suas queixas. E o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida.
Amém? O Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Outra coisa, irmãos, outra coisa que Davi nos ensina para que a nossa alma seja curada, está no Salmo 34, versículo 17. Davi decidiu acreditar no socorro de Deus. Olha o que ele diz: os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os contritos de espírito. E olha o que ele encerra dizendo: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas elas o livra. Ele decidiu acreditar no socorro do Senhor. E ele vai mais além. No Salmo 128 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Ele decidiu confiar em Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, irmãos? Ele decidiu que aquilo que ele não iria entender. Irmãos, eu acho que isso aqui é um ponto muito importante. Nós já estamos caminhando para o final aqui. Isso é um ponto muito importante. Davi decidiu que aquilo que ele não conseguia entender, ele ia confiar. Vou repetir. Aquilo que você não consegue entender, confia. Porque não é porque você não entende que Deus não vai fazer. Tem coisas que são elevados demais para a nossa mente. Olha o que está dizendo aqui, irmãos. Salmo 131, versículo 1. Senhor, o meu coração não é soberbo. Olha, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos que são grandes demais para mim. O que ele está dizendo aqui? Senhor, eu não estou conseguindo entender isso aí não. E eu tenho humildade para dizer que eu não vou ficar agarrado nisso aqui não. Eu não estou entendendo, mas eu quero declarar uma coisa aqui, Deus. O fato de eu não entender não vai diminuir a minha fé no Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Não me ocupo de coisas maravilhosas demais para mim. Olha o que ele diz aqui. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual a criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual a criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Ele decide que mesmo que ele não entendesse, ele ia continuar confiando no Senhor. E eu concluo aqui, irmãos, fechando aqui, que o Senhor, irmãos, Ele tem uma provisão de cura para o nosso coração. Eu gostaria que você fechasse o olho por um minuto e colocasse a mão no seu coração. Amém? Que eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Eu gostaria de te pedir humildemente que você repetisse comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, eu creio que o Senhor tem uma provisão de cura para o meu coração. Em nome de Jesus, irmão, agora eu oro por você. Que a provisão que Deus tem para a sua vida seja liberada nessa manhã. Que você comece a receber uma descarga do céu de paz sobre o seu coração agora, nesse momento, nessa hora. A provisão de paz que Deus tem para a sua vida está sendo liberada agora. Esse dia, sexta-feira, marca aí, vai ser o dia em que você vai sentir paz, uma paz que você nunca sentiu na sua vida. Uma paz que excede todo o entendimento. Talvez você esteja doente.
Talvez você esteja doente no seu espírito, a sua alma esteja doente, mas eu quero que você saiba que os doentes, que os sofredores são os favoritos de Deus. O Senhor nessa manhã, Ele te dá uma provisão de paz, uma provisão de cura, uma provisão de restauração. Amém? Você pode até dizer: Senhor, está doendo. Você pode até dizer para Deus: Senhor, eu não estou aguentando. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã: eu sou o seu Salvador, eu sou o seu libertador. Em nome de Jesus, querido, eu ministro sobre a sua vida agora a cura dos traumas, dos medos, das culpas, das decepções, das perdas, dos abandonos, das incompreensões. Tudo isso que pode de alguma forma ter te afetado na sua saúde, no seu coração, na sua alma. Eu declaro agora: seja curado, seja liberto, seja abençoado, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?